Pessoal, meu telefone estava descarregando e aí agora voltou, tá? Ele tá conectado aqui agora, então vamos dar continuidade. Porque a parte 1 ficou meio cortada, o Bogo já cortou, já vamos para a parte 2 agora é direto. Bom, então Luxor, Karnak, Abu Simbel, Ramsés II, eram alguns dos templos, né, que ficaram muito conhecidos aí, tá? Agora aqui na página da medicina egípcia, pessoal. A medicina egípcia era tão avançada que o que acontecia? O faraó, detentor de todo o poder, lógico que ele tinha, no caso, aliados ali que comungavam do mesmo que ele. Nós vamos ver aqui é, no próximo reino, no reino Kush, por exemplo, né, que ele ficava ali até que rolou uma desavença, dominação, depois pegou o poder de volta, enfim, nós vamos deixar tudo evidente na plenitude do tempo. Então vamos devagar. Então a medicina era tão avançada, mas tão avançada, que o que acontecia? Outros líderes iam em busca do faraó para poder ter acesso aos médicos daquela época, porque eles tinham um poder, digamos assim, um conhecimento, na verdade, muito profundo sobre a questão do corpo humano. Porque para eles, assim como eles analisavam o corpo, né, uma vez que os egípcios, eles sim, todo aquele processo de mumificação, então eles tinham um conhecimento, né, anatômico muito forte, porque eles abriam, né, no caso, os corpos e guardavam partes dele. Então o cérebro ele colocava no garra de um potinho, tarará, ali, né? No caso, as vísceras, tudo do corpo ele ia lá e eles tiravam. Então o conhecimento anatômico era muito forte. E eles assimilavam o corpo com o quê? Com o rio. Então, ou seja, se alguém estivesse doente, era porque era como se fosse um fluxo, né? O nosso corpo ele é um fluxo. E atualmente nós temos conhecimento disso. Nós temos diversos vasos sanguíneos e veias, no caso, vasos sanguíneos do nosso corpo inteiro, né, artérias, e que na verdade eles estavam corretos. E que quando tem algum problema na cabeça deles, né, eles analisavam que, opa, peraí, é porque o fluxo ele não está indo bem, então tinha que se estudar mais sobre. Olha que interessante, olha que inteligência. Isso nós estamos falando, pessoal, de muitos e muitos e muitos anos atrás, tá ok? Antes de Cristo. No caso, nós temos aqui agora o Reino Kush. O Reino Kush, ou os Núbios, né, no caso eles eram chamados, que viveram aproximadamente 3.200 anos de Cristo. Como eu falei, o rio Nilo é um rio muito extenso, e então várias civilizações surgiram ali. E o Reino Kush, né, no caso os Kushes, eles tiveram ali, como eu posso falar para vocês, fizeram negociações com os egípcios diversas vezes, até que, peraí, começou a render demais, começou a lucrar demais, e aí o faraó cresceu o olho e falou: pera aí, não funciona dessa forma, eu quero isso pra mim. Foi lá e começou a interferir nas questões políticas dele. Depois de alguns anos, né, os cultos eles tomam de volta o poder para eles, né, mas não foi muito para frente porque diversos ataques aí, depois veio o Império Romano e acabou dizimando tudo. Só para vocês entenderem como que é o interesse, até onde vai o interesse. É muito importante que vocês saibam também, situando que os egípcios, sim, eles tinham um processo de irrigação muito, muito interessante, tá? Porque toda vez que o Nilo ele subia, né, no caso a cheia, né, o Rio Vermelho aqui não tem uma cheia, o Rio Nilo também tem a cheia dele, né? Inclusive há povos que vivem lá até hoje, tá? Sociedades que vivem ali às margens do rio até hoje. Então, no caso, quando ele subia, ele trazia humus, né, propriedades aí que vinham de restos de plantas, animais, enfim, tal, e deixava o solo bem fértil, assim podendo, no caso, facilitar aí o plantio de eh, diversas plantas, né? Eles também tinham, digamos assim, um domínio sobre os animais muito forte, sobre a criação de gado, no caso, domesticação também, né, de alguns outros animais aí, que é muito importante, como os asnos, né? Então, só para vocês entenderem que era um pessoal muito forte. As pirâmides, né? No caso, as pirâmides elas eram voltadas mais para a questão da morte, né? Ou seja, túmulos dos faraós. E no caso lá, a interna, né, vamos dizer assim, das pirâmides, ficava escrita toda a vida do faraó, né? O tesouro dele, porque esse caso, no caso, para a próxima vida, que eles acreditavam em vida após a morte. E é muito importante que vocês saibam também que a cultura egípcia acreditava que quando a pessoa ela morria, né, ela perdia a vida ali,
acontecia o seguinte, todos os tesouros, tudo era enterrado junto que aquela pessoa tinha para, no caso, pós-vida. Porque eles acreditavam que depois ela iria precisar de alguma forma. E que quando a pessoa ela morria, eles colocavam, no caso lá tinha, no caso, um cenário, né, no caso Anubis, que ficava, né, o dono do submundo, ele era responsável por essa passagem. E se a pessoa, ele era colocado, né, como se fosse um tribunal com, né, com diversos juízes, era colocado assim, tipo numa balança, o coração da pessoa e uma pena. Se o coração da pessoa pesasse mais do que uma pena, ela iria para um local ruim. Se o coração dessa pessoa pesasse menos do que a pena, ela iria para um local bom. Porque no caso, o coração, no caso, era atrelado às virtudes e tudo mais, coisa que nós vamos ver no oitavo ano em filosofia, tá? Sobre ética, virtude, moral, sobre essas coisas, beleza? Então, pessoal, nós falamos basicamente sobre tudo. Aqui tá bem a cronologia para vocês, tá? De tudo isso que aconteceu. Na página 113, sobre o reino Kush, tá? Ou os núbios, tá? Agora vamos para o podcast fazer realizar as questões aí do sistematizar e do refletir. Vamos lá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, pode nos chamar no WhatsApp. Nós vamos ter o maior prazer em responder vocês. Podem também deixar a dúvida de vocês na plataforma que nós vamos estar averiguando, tá? É muito importante que vocês façam as atividades, porque isso vai te ajudar no final do bimestre. Correto? Pra você não ficar desesperado. Beleza? É nóis? Então é isso. Tchau, tchau.